Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 2 do dia 11 de julho de 2021. Antes de entrarmos na lição, quero dizer que se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, que você curta, compartilhe a palavra de Deus e também aí clique nesse sininho que assim que eu postar novo conteúdo, você será informado. Amém? Nesse trimestre eu estou dividindo as minhas aulas devido a um problema técnico em duas partes. No dia de hoje, tópico 1 e uma introdução e o tópico 1, e amanhã o tópico 2 e 3. Amém? E aí nós vamos para a apresentação da nossa lição, que está maravilhosa, não é, desse terceiro trimestre, com o título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening. Não é? Te aconselho aí, se você for professor, que você compre o livro de apoio, ele está muito bom, trazendo várias outras informações que vai acrescentar muito aí a sua aula. Então vamos ao tema da nossa lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O texto áureo diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. E a verdade prática diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Ainda nesta primeira página de nossa lição, nós temos aqui as nossas leituras diárias. São 6 textos, um para cada dia da semana até o sábado, onde você tem uma oportunidade aí de se preparar melhor para a lição que será ministrada aí na sua igreja no domingo. São 6 devocionais, um para cada dia da semana, que vai te ajudar muito. A nossa leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos do 1 ao 10, 13, 14, 26 a 29. Nesse texto, nós veremos aqui uma breve apresentação dos acontecimentos no início do reinado de Roboão. Roboão é o filho de Salomão, que reina após a sua morte, e depois uma passagem aqui falando de Jeroboão. Estes dois homens são os primeiros reis após a ruptura ou a cisão, a divisão do reino de Israel. Israel é composto de 12 tribos descendentes de Jacó, são chamado Israel de Deus, o povo de Deus, e este povo, após essa cisão, ele vai ficar em 2 grupos diferentes. Reino do Sul, que terá como rei Roboão, também chamado Judá, e Reino do Norte, que terá por rei Jeroboão. Ele ficará com 10 tribos no Reino do Norte. É chamado Reino do Norte porque fica ao norte de Judá. E é também chamado Israel. A partir desta divisão, que inicia aqui em 1 Reis, capítulo 12, após essa divisão, todas as vezes que falar de Judá, você sabe que estará falando dos descendentes de Davi. Da linhagem de Davi, sempre vai haver um rei conforme promessa de Deus. Até o Messias é da linhagem de Judá. Então, o primeiro rei deles foi Roboão. E Jeroboão, que vai ficar com as 10 tribos, Reino do Norte, Israel. Nós sabemos que esse povo, eles vêm de uma longa história com Deus. Eles conhecem o Deus que eles servem, eles têm leis próprias, eles têm mandamentos, eles têm ordenanças que eles deveriam cumprir. As festas, os rituais, tudo dado por Deus. Porque no início deste povo, o rei
o modelo, melhor dizendo, o modelo de governo era teocrático. Deus dava as ordens. Até o autor diz aqui, Deus ele era o mandante supremo por excelência. E Deus usava os líderes para se comunicar com os líderes e os líderes com o povo. E após a chegada ali, à terra de Canaã, passado o tempo, chega um período muito terrível para o povo de Israel, no qual o pecado entra de vez no meio ali das tribos e eles pedem um rei. É no tempo de Juízes que eles pedem, e alguns historiadores dizem que este é o período mais negro da história de Israel. Eles eram terríveis. Nós veremos alguns versículos, conforme Juízes 21, 25, que eles faziam aquilo que eles achavam bem aos seus olhos. Estavam totalmente carnais, e aí neste momento eles decidem pedir um rei para Deus. Eles não queriam mais viver sem rei, não queria que fosse mais daquela maneira. Eles falam assim que querem um rei conforme todas as nações ao derredor tinham, as nações pagãs. Eles queriam um rei que fosse à guerra com eles. E ali Deus escolhe Saul, um homem forte, guerreiro, que vai à guerra com Israel. Mas ele é um rei terrível. A palavra de Deus diz que Deus o rejeita. E quando Deus rejeita Saul, ele escolhe Davi, o homem segundo o seu coração. Então, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40. Após a morte de Davi, vem Salomão. Salomão é um homem que começa muito bem, nós vimos na aula anterior, pede sabedoria a Deus, Deus se agrada com aquele pedido. Ele era um homem fiel a Deus, a palavra de Deus diz lá no início, lá no capítulo 4, após a morte de Davi, que ele amava o Senhor, que ele sacrificava ao Senhor, era um homem de Deus, e Deus ali dá para ele sabedoria. É o rei mais sábio do mundo, só não é mais sábio que o nosso Senhor Jesus, mas é um grande sábio na terra, conhecido. E ele faz grandes feitos, ele constrói um templo grandioso, constrói palácios, não é? Traz muita riqueza para Israel, mas ele se perde aí no meio do caminho, se torna um rei muito orgulhoso, com aquelas construções grandes, não é? E a alto custo para o povo. A palavra de Deus diz que o povo estava sofrendo com as cargas, não é? As cargas pesadas, tanto em impostos para suprir todas as necessidades do rei, das suas esposas. Ele teve muitas esposas, muitas concubinas, porque quando ele fazia aliança com algum rei fora de Israel, ele casava com alguma das filhas desse rei, até mesmo para ter paz, mesmo Deus havendo prometido a ele que estaria com ele, ele faz essas alianças trazendo muitos problemas. A palavra de Deus diz que no fim da sua vida, na sua velhice, ele se corrompera a tal ponto que ele trouxe para dentro de Israel templos pagãos. As suas esposas o corromperam e ali teve culto a Baal, culto a Camon, acho que é esse o nome, e aí ele trouxe esses templos idólatras para dentro de Israel, trazendo vários problemas, e Deus ali profetiza, Deus usa o profeta, Deus usa o profeta Aías, que vai ter uma ruína no reinado de Salomão. Ele está com a capa nova, ele encontra-se com Jeroboão, que era um dos servos de Salomão. Ele encontra com ele e ele rasga esta capa em 10 pedaços e dá para ele, dizendo que ele seria o rei de Israel, não é? O autor ainda diz aqui: seria muito simples dizer que a culpa da divisão do reino é exclusiva de Salomão, mas boa parte
dos problemas que veio do seu reinado, principalmente essa desobediência às leis do Senhor, fizeram com que Roboão tivesse esse grande problema já no início ali do seu reinado. Então, ainda aqui na nossa introdução, para explicar bem sobre quem é esse moço, Roboão, ele é filho de Salomão, ele reina em seu lugar após sua morte, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele tinha 41 anos quando subiu ao trono, mas ele se apresenta muito imaturo, muito arrogante no início aí do seu reinado. Ao contrário do seu pai, ele não pede a Deus sabedoria para reinar, não é? E na primeira grande crise do seu reinado, ele faz de maneira errada. Ao invés de pedir ou de atender os conselhos daqueles que estavam ali para dar bons conselhos, ele resolve se aconselhar com os jovens. Nós já dissemos aqui que havia uma profecia que aconteceria esta divisão, mas como um rei, ele se mostrou também inapto com o sofrimento do povo. Como os anciãos falaram para ele, ele só precisava ouvir o povo e dar boas palavras, falar com calma, com sabedoria e tentar sanar os problemas. Mas ele não faz desta maneira e se mostra aí um rei com muitos problemas, não é? De não saber atender ao povo. Um ponto favorável ao rei Roboão é que o culto ao Senhor ficou mantido em Judá, levando inclusive alguns levitas piedosos a emigrarem do Reino do Norte, desgostosos, né, com o culto ao bezerro de ouro, a tribo, né, ou ao reinado dele. Então, muitos levitas vieram lá do Reino do Norte e passaram ali para estarem com eles. Mas teve um ponto ainda em relação ao reinado de Roboão. Ele não removeu os elementos de idolatria importado por seu pai. Esse foi um grande problema também para este moço. No reinado dele também aconteceu muitos problemas. A palavra de Deus diz, 1 Reis 14, 22, que eles fizeram mal aos olhos do Senhor e o provocaram a zelo. Diz assim, mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens dos bosques sobre o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. No versículo 24 diz que também havia rapazes escandalosos na terra, que fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então aqui, no reinado de Roboão, devido a esses templos idólatras que ele deixou também, corrompeu o povo. Nós vimos ali anterior que o reino do sul é o reino de Judá, onde são os descendentes, ou a dinastia de Davi, né? Eles tinham obrigação de ser zelosos com a lei de Deus, não é? E seriam obedientes a Deus. Ele reinou por 17 anos apenas, sendo substituído por seu filho Abião, com Maaca. Maaca era esposa de Roboão, a esposa amada dele, embora ele tivesse bastante esposas também e concubinas, não o tanto do seu pai, mas ele teve mais de uma. Foram 209 anos dessa divisão, onde após esses 209 anos, as 10 tribos foram levadas cativos para a Síria e nunca mais voltaram, e o Reino do Sul, que foi reinado inicialmente aqui por Roboão, eles ainda ficaram 136 anos a mais, totalizando aí 345 anos de reis, ali do Reino de Judá. Eles foram depois transportados para a Babilônia,
onde ficaram 7 anos e depois eles retornam por misericórdia de Deus, porque tinha uma promessa para esse povo. O tema da nossa lição vai falar desses reis, né, infiéis, que precisavam ser corrigidos, mas também vai tratar do plano de Deus, porque o Messias ele vem desta linhagem, então tinha um cuidado também especial de Deus para com eles. E eles voltam depois de 70 anos. Durante 209 anos do Reino do Norte, nenhum desses reis fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já do lado do Reino do Sul, que são os descendentes de Davi, tem 2 reis bem conhecidos, Ezequias e Josias, que foram homens fiéis a Deus. E os outros tiveram momentos de fidelidades, momentos em que caíam também no pecado, mas teve assim um povo mais fiel ao Senhor. Primeiro porque este povo de Judá ficou com a parte onde tinha o templo. O grande templo feito por Salomão ficou nas terras de Judá, em Jerusalém. E ali o povo tinha um lugar para cultuar. O povo longe de Deus, longe do culto ao Senhor, ele se corrompe, não é? Foi isso que Jeroboão ele fez. Ele, para que o povo não fosse em Jerusalém, ele até pensa no coração dele, que se esse povo subir para Jerusalém para adorar a Deus, pode ser que eles venham depois contra mim e eu perca meu reinado. E ali ele coloca 2 bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel. Dan era caminho para Judá. Bem no caminho tinha um templo de adoração. Então é isso que ele faz para evitar que o povo vá adorar a Deus no outro lado. Então foi um rei terrível, maligno. E nós vamos descobrir agora como que aconteceu esta cisão. Ainda que a divisão foi a maior tragédia para Israel. Um reino poderoso tornou-se em reinos fracos e hostis entre si, porque o tempo todo teve guerra entre os 2 povos. E aí nós vamos para a nossa introdução, que diz assim: após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, 1 Reis 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes. Esta lição ela está bem centrada também nas questões da obediência a Deus, que todo servo deve ser obediente a Deus, e na questão também de tomadas de decisão. E aí você medite. Todas as vezes que você precisa tomar uma decisão, o que você faz? Como você realiza aí, como você faz quando precisa tomar uma decisão importante na sua vida? A palavra de Deus diz que nós devemos tomar conselho com o nosso Deus, não é? Nós devemos orar. Todos os nossos problemas, nossas causas devem ser inicialmente colocadas na mão de Deus e depois ouvir a orientação que Ele tem para nós, na sua palavra, através do profeta, ou talvez até através de alguém que você vai procurar para pedir um conselho. A pessoa mais indicada é o seu pastor, não é? Deus pode usar o seu pastor, Deus usa o seu pastor para te dar bons conselhos. A palavra de Deus também diz que nós, mulheres, devemos buscar conselhos com as mulheres idôneas da igreja. Tem também as nossas irmãs mais experientes, mulheres de Deus, de oração, que nós podemos tomar conselho. Não sem antes orar ao nosso Deus. Não podemos tomar nenhuma decisão precipitada. E foi isso que esses 2 homens fizeram. Os 2 tomaram conselho. Veja lá, ó. Deixa eu ver onde está aqui. 1 Reis
capítulo 12, versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que responda a este povo? Então ele toma conselho primeiro com os anciãos, e eles dão um bom conselho para Roboão. Só que ele rejeita aquele conselho e procura os jovens. E também Jeroboão tem uma parte aqui que fala que ele toma conselho. 1 Reis 12, 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Quem foi esse conselheiro de Roboão? De Roboão não, de Jeroboão. Os conselheiros de Roboão foram os anciãos, que ele não aceitou o conselho, e os jovens que ele atendeu. De Jeroboão não fala quem foram esses conselheiros, mas pela resposta ou pela decisão dele, foram ímpios, não é? Foram ímpios, porque ele decide fazer esses bezerros de ouro, mudando o centro de adoração de Israel. E isso traz problemas que veremos mais à frente. Aí nós vamos aqui para o nosso tópico 1, que vai tratar das principais causas da cisão. E o autor começa falando aqui, primeiramente, das alianças externas feitas por Salomão. Porque quando Roboão sobe ao poder, já tinha problemas que vinha desde a época do seu pai, não é? Ele não precisou se dedicar às guerras, mas ele foi um rei que construiu, não é? Ele fez o templo, ele fez projetos arquitetônicos grandiosos, palácios, casas para suas esposas, conforme 1 Reis, capítulo 5, e versículo 3 e 5. E tudo isto que ele fez trouxe problema para o povo, porque isso tinha um alto custo. Primeiro, que estas alianças trouxeram para dentro do reino de Salomão as mulheres, não é? As esposas que ele escolheu nessas alianças, ele casava-se com as filhas, não é? Desses homens que ele fazia aliança. O primeiro foi a filha de Faraó. Deus já não deve ter aceito bem essa decisão dele. Casou com a filha de Faraó do Egito. Ele deveria buscar esposas dentre o seu reino ali, dentre Israel. E ali depois ele vai fazer essas construções e para isso precisa de dinheiro. Então, além dessas esposas vindo com esses dotes, com essa ajuda desse povo, também precisava do trabalho dos israelitas. E eram cargas pesadas, não é? De muito sofrimento. Então, quando ele assume o poder, a primeira coisa que eles pedem é que diminua as cargas de trabalho. E também, para realizar todos esses feitos, ele também precisava de mais condições, mais dinheiro. E aí da onde vinha? Dos impostos, não é? Dos impostos cobrados dos filhos de Israel. Muitos impostos. Aqui diz no nosso texto assim: a carga tributária imposta por Salomão foi pesada, tanto para as contas das despesas normais do reino, quanto para sustentar o harém de 1000 mulheres, juntamente com seus vassalos. E também precisava de funcionários, não é? Também precisavam de pessoas para construir o seu palácio. Então, a máquina governamental palaciana tornou-se pesada e cara para sustentar todo esta vida, não é? Cheia de regalias para atender a essas esposas e a ele mesmo. Então, isso daí trouxe problema para ele. Mas também, Salomão, ele teve inimigos. Não podemos dizer que foi o tempo todo de paz. No final, lá em 1 Reis 11, próximo, já o capítulo 11 de 1 Reis, vai tratar aí
da decadência do reino de Salomão e da sua morte. E aí vai apresentar alguns inimigos que Deus suscita sobre ele, não é? Tem Hadad de Edom, que já era um inimigo de Davi, conforme 2 Samuel 8, 13 e 14, e também Rezon de Damasco, conforme 1 Reis 11, 23 e 25, que era inimigo de Salomão. Veja aí, inimigos de Davi e inimigos aqui de Salomão contra o reino dele. E também Jeroboão. Jeroboão, ele era um funcionário de Salomão. Deixa eu ver aqui direitinho, eu anotei o cargo dele. Ele tinha um cargo na administração de Salomão. Ele supervisionava a construção da muralha de Jerusalém, conhecida como Milo, 1 Reis 11, 27 e 28. Ele também teve problemas com Salomão, esse Jeroboão, e era um dos inimigos. Então, quando Roboão assume, esses inimigos também trouxe problemas para o seu reino. O primeiro dele foi Jeroboão, não é? Porque Jeroboão, na primeira reunião que acontece essa cisão, essa divisão do reino, ele estava junto. Olha lá. 1 Reis, capítulo 12. Deixa eu ver onde está. Melhor olhar aqui na palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 3 de 1 Reis. E enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então veja que ele já está com o inimigo de Salomão, já no final do reinado. A palavra de Deus diz que Salomão procurou matar Jeroboão, ele fugiu e ele retorna agora, e ele está no meio aqui da congregação pedindo uma decisão de Roboão quanto a estes impostos e as cargas pesadas. E Roboão pede aí um prazo de 3 dias e procura os anciãos. Ele fez de maneira correta, não é? Como um rei, ele buscou aqueles auxiliares que estavam ali, os representantes do povo, homens idôneos que poderiam dar bom conselho. E eles dizem, ó: se hoje fores servos deste povo e o servires e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então ele pediu prudência ao falar com eles, ouvir o que eles tinham a dizer e atendê-los com palavras, com boas palavras, de maneira branda, não é? E aí a palavra de Deus diz que ele deixou o conselho que os anciãos tinham aconselhado e procurou os jovens que haviam crescido com ele. E quando os jovens respondem, ele diz assim, ó: fala assim a esse povo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim te falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai os castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E foi desta maneira que ele respondeu ao povo. Lá no versículo 12 diz que Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia veio falar aqui, foram lá ouvir o que o rei tinha para dizer. E o rei respondeu o povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado e ouviu os jovens, não é? Então, eles não iam receber alívio nem dos impostos, nem das cargas pesadas. Mas aquela palavra já trouxe ali para aqueles homens que seria um tempo mais difícil do que fora com Salomão. E ali eles tomam a decisão, não é? A decisão de ir para outro lado, buscar um outro rei. Eles coroam Jeroboão como rei das 10 tribos
que estavam ali pedindo a clemência de Roboão. No tópico 2, subtópico 2, diz assim: o autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram ao sul de Israel, participaram ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931, seu filho foi questionado pelos líderes de Israel sob comando de Jeroboão. Então aqui falando, né, qual foi a decisão do povo quando Salomão morre. Eles pedem clemência, eles pedem que o rei ouçam, não é, suas petições e atendam, né, para que eles vivam melhor. E todo rei, ele deve ter um cuidado com aquele sobre quem reina, também os líderes. O autor da nossa lição diz assim, ó, a solução que Roboão poderia ter tomado seria reduzir a máquina governamental, com corte de gastos e dispensa de boa parte do luxo que estava acostumado. No entanto, abrir mão dos luxos tornou-se mais difícil do que o alto preço que o rei pagou para mantê-los, não é? E ali ele toma essa decisão precipitada, fazendo com que haja uma rebelião e uma cisão, ou uma divisão das tribos. Como eu disse, Reino do Norte, com 10 tribos, sob a direção ou o reinado de Jeroboão. Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, sobre reinado de Roboão. Amém? Então era isso que eu queria falar na primeira parte da nossa lição. E amanhã estarei postando a segunda parte. Deus abençoe a todos.